Monstros, Super Nerds! E hoje vamos falar sobre o transporte na membrana. Eu falei para vocês na primeira aula que o objetivo da biofísica é ser uma cola das outras matérias, como bioquímica e biologia molecular. Ela vai falar algumas regrinhas finais e preencher algumas lacunas. Nesse caso aqui, eu já apresentei os tipos de transporte para vocês lá na nossa aula de biologia celular, na aula sobre a membrana. Só que aqui a gente vai entrar a fundo nas propriedades desses transportes e em características específicas. Então, saiba que essas 4 aulinhas aqui de biofísica, como eu disse na primeira aula, elas vão lapidar alguns conhecimentos que vocês já têm. Essa é a função da biofísica dentro das faculdades médicas, né? Então vamos fazer uma breve revisão aqui. A gente tem a membrana plasmática e vocês sabem que ela é formada por fosfolipídios. Então a gente tem essa camada de lipídios interna e os fosfatos ficam para o lado de fora. E qual é a consequência disso? Bem, moléculas lipofóbicas, ou seja, que não gostam de lipídios, moléculas polares, não vão conseguir passar na membrana justamente porque você tem essa bicamada de lipídios ali no meio. Então olha aí, moléculas polares não conseguem passar no meio da membrana porque ela tem essa bicamada lipídica que é apolar. Então, molécula polar não passa. Com exceção à água, como a gente vai ver, tem algumas células que permitem a passagem de água. Tecidos do nosso corpo que não podem deixar a água passar, eles vão ter vários colesteróis ali, tapando as fissuras para não deixar a água passar de jeito nenhum. Mas enfim, isso aqui é revisão. Se você quer entender a estrutura da membrana, nós temos na nossa aula de biologia celular. Acho que é a aula 3 ou é a aula 4, mas enfim. Continuando aqui, vocês lembram também que a membrana, além da bicamada fosfolipídica, ela vai ter várias estruturas, proteínas periféricas, integrais, e essas estruturas, elas servem para facilitar o transporte. Como a gente viu, algumas moléculas conseguem passar, moléculas apolares, pequenas, por exemplo, nem toda molécula apolar consegue passar, viu? Tem alguns ácidos graxos que são grandes demais, aí eles têm que passar por um processo específico, que inclusive está lá na nossa aula de beta-oxidação. Mas enfim, você vai ter estruturas relacionadas ao transporte, outras estruturas relacionadas à comunicação, como glicolipídios e glicoproteínas, mas enfim, quer os detalhes aqui, vai para a aula de biologia molecular. Isso aqui é só uma revisãozinha, nós vamos nos concentrar no transporte e nas propriedades do transporte pela membrana. Continuando, funções gerais da membrana, vocês já sabem, e chegamos finalmente no nosso primeiro tipo de transporte, difusão simples. Então, olha aí, lá atrás, na minha aula de biologia, eu falei para você que a difusão é quando uma coisa passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, e é um processo que não gasta energia de ATP e tal. Mas por que isso acontece? Bem, todas as moléculas do universo, todas as partículas, na verdade, do universo, elas estão em movimento. E por que o nosso corpo é estável? Por que o nosso corpo ele consegue ter essa aparência sem que eu veja minhas moléculas se mexendo? É tudo uma questão de leis da física, mas é como se os movimentos delas se anulassem. Mas enfim, todas as moléculas do universo estão em movimento. Quando você tem moléculas soltas dessa forma, elas seguem um determinado padrão de movimento, que elas passam do meio onde tem mais delas para o meio onde tem menos. Passam do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A gente vai chamar isso de gradiente de concentração, que é a direção do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Gradiente de concentração. Como eu falei para vocês no começo da aula, algumas moléculas conseguem passar livremente pela membrana. Quais são? Moléculas apolares, porque elas vão ter afinidade por essa bicamada lipídica. Moléculas grandes demais ou moléculas polares não conseguem passar. E aí a gente vai ver como é que elas passam, vão ter formas alternativas. Mas, dentro da difusão simples, moléculas pequenas apolares vão conseguir passar livremente pela membrana. E elas vão passar através da difusão simples. Por que é chamada difusão simples? Porque não precisa de nada mais, é a mais simples. Então, as moléculas simplesmente passam pela membrana.
E elas vão passar de acordo com o gradiente de concentração. E lembra, por que é que existe esse gradiente de concentração? Leis da física, as moléculas estão em movimento e elas têm esse padrão de movimento específico. Bem, existem algumas moléculas, e não ocorre o gasto de energia. Por quê? Porque elas estão seguindo as leis da física. Na verdade, existe gasto de energia, né? Vamos colocar assim, não ocorre gasto de energia na forma de ATP. Ele não gasta a nossa energia. Lembra da primeira aula que eu falei que a solução energética para os animais foi o ATP? Então, ele não gasta esse ATP, ele não gasta a nossa energia. A energia que está sendo gasta aqui é uma energia das leis da física. Energia potencial sendo transformada em cinética. Quer dizer, como se o ATP não fizesse parte das leis da física, né? Mas deu para entender. A energia que está sendo gasta aqui não é a nossa energia. É uma energia aí das leis da natureza. As leis naturais. Mas, enfim. Passando aqui, existem algumas moléculas que não vão conseguir passar pela membrana. Exemplo, moléculas polares ou moléculas grandes demais. Essas aí vão precisar de um transportador. E aí a gente vai chamar isso de difusão facilitada. E o nome já está dizendo. É uma difusão que precisa ser facilitada por um transportador. Porque não pode acontecer direto pela membrana. O transporte não pode acontecer direto pela membrana por algum motivo. E aí vai precisar de um transportador, um facilitador. Exemplo, a gente tem a glicose. Quando você come uma coisa e o seu corpo quebra o carboidrato até ele se tornar glicose, a glicose não consegue entrar na célula por difusão normal. Por quê? Porque a glicose ela é polar. E aí eu falei para vocês que moléculas polares ou moléculas muito grandes não conseguem passar. E ela vai precisar de um facilitador. Quem vai ser esse facilitador? Os transportadores GLUT. Professor, quando é que nós vamos estudar a fundo esses transportadores GLUT aí? Diabetes e tal, enfim. A gente vai estudar na nossa aula de metabolismo integrado, quando a gente estiver vendo a endocrinologia da insulina, mas é mais para frente. Como eu disse, é necessário que você domine essas matérias básicas para que o seu entendimento das coisas legais e complicadas, que vão vir mais para frente, como endocrinologia, sejam mais intensos, para que o seu domínio daquelas matérias seja melhor estruturado. Mas continuando aqui, difusão facilitada, deu para entender. É uma difusão que precisa de um facilitador para que as moléculas passem, porque elas não conseguem passar normalmente pela membrana. E a energia? Ocorre gasto de energia aqui na forma de ATP? Não, porque novamente elas estão passando por difusão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Estão seguindo as leis da física, então não ocorre gasto de energia. Difusão facilitada é uma difusão que ocorre através de um facilitador. E também não tem gasto de energia. E aí a gente vai ter, por exemplo, as proteínas de canal. E esses canais podem ser abertos ou fechados. Canal aberto, o nome já está dizendo, o canal fica lá aberto para as moléculas passarem. Canais fechados, eles têm uma porta que só vai se abrir mediante alguns estímulos. Que tipo de estímulos? Bom, esse estímulo pode ser químico, pode ser elétrico, pode ser mecânico. Por que é importante eu falar isso aqui para vocês? Lá na aula de metabolismo integrado, lá na frente, vocês vão ver que existem alguns canais de cálcio, canais de potássio, que dependem de determinados estímulos eletrodependentes, quimiodependentes. E aí é importante você ter esse conceito em mente, para você entender mais na frente como é que esses canais de cálcio, esses canais de potássio vão funcionar. Porque, galera, quando você chega em endocrinologia, quando você chega nas coisas legais, entende que você vai estar estudando como essas coisas são produzidas na sua célula e transportadas através do sangue. Então você tem que ter noção de todas essas regrinhas. Eu sempre gosto de repetir, eu nunca acho demais repetir isso nas minhas aulas. Por exemplo, vamos dizer que você vai assistir um jogo de futebol avançado, sei lá, Manchester versus... Eu nem sei os times bons de futebol. Mas enfim, imagina que você vai assistir um jogo de futebol avançado. Se você não conhece bem as regras do futebol e as estratégias e tal, as formações, 4-3-3, ixi Maria. 4-3-3 ainda é usado, hein? Eu acho que acabou em 1950. Mas enfim, se você não conhece bem as regras, você não consegue apreciar o jogo de futebol. Olha aí, a faculdade é a mesma coisa. Então, quando você chega nas matérias legais e avançadas, se você não conhece bem as regras da natureza,
você não consegue digerir tão bem quanto você poderia aquelas matérias. Elas acabam entrando em você de forma, elas acabam entrando em você de forma mais superficial. E é a última coisa que você quer, né? Ser um profissional com conhecimento superficial. Mas continuando aqui, depois do sermão, o sermão de sempre, que eu dou em todas as aulas, proteínas de canal podem ser abertas ou fechados. Se for fechado, ele vai abrir dependente de um estímulo. E não se preocupa que você vai ver várias proteínas de canal fechado que se abrem com determinados estímulos ao longo dos seus estudos. O que a minha intenção aqui, nessa aula básica, é mostrar para você que isso existe no universo. E aí mais para frente você vai ver em detalhes. Mas continuando, a difusão ela tem algumas propriedades físicas. E que propriedades são essas? Bom, é meio que intuitivo você pensar nisso, mas vamos lá. Primeiro, ocorre a favor do gradiente de concentração, isso é meio óbvio, talvez, e é justamente a definição da difusão. Sem gasto de energia, eu já falei, lembrando que não gasta energia na forma de ATP. É claro que tem energia ali sendo transformada, energia potencial se transforma em cinética, mas isso você não precisa se preocupar, quem tem que se preocupar é os físicos. O movimento continua até o equilíbrio, porque se as concentrações se tornarem iguais, o movimento para. E olha aí que interessante. Vamos dizer que você comeu e seu corpo quebrou o carboidrato, transformou em glicose e a glicose começa a entrar na célula pelos transportadores GLUT por difusão. E se por acaso a concentração de glicose do sangue se tornar igual da célula? Aí o transporte vai parar, porque não vai mais ter difusão. Como a célula evita isso? Ela faz uma coisa genial. Assim que a glicose entra, ela fosforila aquela glicose, transformando ela em glicose 6-fosfato, que é justamente o primeiro passo da glicólise. Professor, eu quero compreender a glicólise completamente. Tem aí no nosso módulo de bioquímica, é só procurar. Enfim, então, o movimento continua até o equilíbrio. O nosso corpo consegue evitar esse equilíbrio, geralmente transformando a molécula em outra coisa assim que ela entra. E aí ela evita que entre em equilíbrio e o transporte continue acontecendo. Temperatura, quanto mais quente as moléculas vão vibrar mais, isso é leis da física, você não precisa saber em detalhes, mas as moléculas vão vibrar mais e elas vão se mover mais. Então, isso é meio que intuitivo. Em nós não tem muita relevância, em nós os animais, não tem muita relevância porque muitos conseguem manter a temperatura corporal. Por que essas propriedades aqui são importantes? Vai ser muito útil lá em farmacologia. Então, a farmacologia, ela estuda a interação entre o medicamento e o seu corpo. E aí você vai estar receptores, transporte da substância. Vai ter algumas coisinhas em farmacologia que se você for sem estar preparado pela biofísica, você vai olhar e dizer por que é assim. Você não vai conseguir aprender direito, ou vai ter muito mais dificuldade em aprender, porque você não vai entender por que é assim. Então, aqui a biofísica está te dando as regras. Quando você chegar lá na farmacologia, você vai entender. É por isso que esse medicamento aqui, ele atua dessa forma no nosso organismo. Porque eu lembro das regrinhas que eu aprendi lá em biofísica. Mas, enfim. Tamanho das moléculas. Quanto maior a molécula, mais difícil ela passar, né? Então, imagina que se essas moléculas aqui fossem maiores, ia ser mais difícil elas passarem pelo transportador. Distância. Óbvio, quanto maior a distância, mais lento o transporte. Isso aqui tem implicações muito curiosas no corpo, porque, por exemplo, se o transporte de substâncias no nosso corpo não tivesse forma de facilitar, se fosse só por difusão simples, ia demorar anos para, sei lá, você ter uma substância ingerida no seu intestino e ela chegar até a célula da ponta do seu pé. Porque a difusão simples ia ser muito lenta, ia ter que passar por trilhões de células. E aí, esses transportadores, esses facilitadores, tornam possível a vida pluricelular. Área de superfície, isso aqui vai ter importância em histologia, por exemplo. Então, quanto maior a área da célula, melhor o transporte. E aí você tem, por exemplo, as células do intestino que têm as famosas microvilosidades. Elas são dobradas para aumentar a área de contato e aí você tem um transporte melhor. Professor, não sei o que é microvilosidades ainda, não se preocupe. Um dia eu vou ter um módulo de fisiologia,
de fisiologia aqui, não se preocupa. E espessura, né? Quanto mais grossa a membrana, mais lento o transporte. Mas enfim, essas são as propriedades físicas da difusão. Quando você tem uma difusão facilitada por proteínas carreadoras, elas vão, na verdade, ao invés de abrir o canal, elas vão pegar a substância e jogar ela do outro lado. A gente vai chegar em exemplos disso depois, mas elas basicamente, isso aqui é uma simplificação. Elas pegam a substância e jogam do outro lado. Isso seria uma proteína carreadora. E ela tem algumas propriedades diferentes das proteínas de canal. Ela tem especificidade. Então, se ela pega um cara e joga do outro lado, ela é específica para aquele cara, a proteína carreadora. Ela é específica para aquele cara. Se for outra molécula ali, sem ser a da especificidade, ela não carrega. Outra coisa, competição. Essas regrinhas aqui são muito importantes para a farmacologia. O que seria a competição? Bom, imagina que você tem um número limitado de carreadores. E aí só que você tem duas substâncias que conseguem passar por esses carreadores. Esses carreadores são específicos para uma classe de substâncias. E aí você tem duas ali. Essas substâncias vão competir pelos sítios de ligação. Elas vão competir pelos carreadores. Então, você vai ter essas moléculas verdes e as vermelhas competindo pelos carreadores. E qual vai ganhar? Aquele que tiver mais afinidade molecular. E como é que eu sei qual tem mais afinidade molecular? Só decorando, porque aí são regras químicas de uma camada de complexidade muito alta. Então é só decorando, mas não se preocupa que quando você for estudar substâncias desse tipo, você vai ver tanto que você vai decorar qual tem mais afinidade por quem. Por exemplo, na fisiologia, o monóxido de carbono ele tem mais afinidade com a hemoglobina do nosso sangue do que o oxigênio. Por isso que é muito fácil você morrer de asfixia, né? Falta de oxigênio, se tiver monóxido de carbono na parada. Mas continuando, elas também vão apresentar saturação. Essa é outra propriedade. O que seria saturação? É quando todos os sítios estão ocupados. Todos os lugares estão ocupados. Não dá mais para ocorrer transporte. Isso se chama saturação. E aí lá em farmacologia você vai estudar em detalhes medicamentos e tal, substâncias que seguem essas regrinhas aqui. Como eu disse, biofísica ensina as regras e você vai usar essas regras em outras matérias. Osmose. Osmose seria um tipo de difusão de água. Então, a água ela tem uma característica interessante que, o gradiente de concentração, como é que eu sei o gradiente de concentração? Olha lá, as moléculas verdes tem maior número dela do lado de fora e menor número do lado de dentro. A água, ela tem um gradiente de uma direção de movimento diferente, porque ela vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Lá na difusão, a gente viu que os movimentos das moléculas, as coisas vão do meio mais concentrado para o menos. A água é o contrário, ela vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. É como se ela tivesse um gradiente de concentração próprio. Por que é que ela faz isso? Porque ela é o solvente universal, ela quer solver as coisas. Então, se tem mais coisas do lado de fora, ela vai para lá, para solver aquelas coisas. Claro que eu estou explicando de forma simples, eu acredito que você não precisa se aprofundar nessas regras químicas, mas se você quiser ir atrás, sei lá, do assunto do ensino médio, solvente, soluto, esses assuntos, mas saiba disso. A água ela passa do meio menos concentrado para o mais concentrado. A gente vai chamar esse tipo de difusão específica de osmose. E aí nós temos um exemplo de difusão. Quando você inspira o ar, o oxigênio que vem nesse ar, ele entra em contato com o sangue venoso que está chegando lá nos seus pulmões. Sangue venoso é aquele que já passou pelas células e perdeu o oxigênio. O oxigênio que está no ar, ele está mais concentrado. No ar que você inspirou, né? Ele está mais concentrado. E no sangue ele está menos concentrado, porque você já entregou esse oxigênio para as células. Então ele passa por difusão, lá nos seus alvéolos, como é a estruturazinha aqui? Deixa eu olhar, alvéolos, bronquíolos, sei lá, é fisiologia isso, ainda não temos um módulo disso. Mas enfim,
o oxigênio vai passar por difusão lá para o plasma sanguíneo e vai se ligar na hemoglobina. Inclusive, temos uma aula específica sobre hemoglobina lá no nosso módulo de bioquímica. Assista, vá lá procurar. Então, o oxigênio ele passa por difusão. E aí entra a questão da afinidade. Se tiver monóxido de carbono aqui, por isso que é muito fácil você ser envenenado, né, por monóxido de carbono, ele tem mais afinidade do que o oxigênio pela hemoglobina. Então ele toma o sítio de ligação, ele compete. Exemplozinho de difusão facilitada por canal, a gente tem os canais de água, que também vão ser chamados de poros. Então eles simplesmente ficam lá abertos e a água consegue passar. Claro que isso aqui não vai ser em todos os tecidos, né? Não pode ter canal de água dessa forma em algumas partes dos seus rins, porque a água tem que ser filtrada, ela não pode passar livremente, né? Então vão ter lá algumas moléculas de colesterol tapando esses buracos. Mas enfim, um exemplo aí de difusão facilitada. Mas todos esses movimentos de membrana que a gente viu são transportes passivos. Transportes que ocorrem sem gasto de energia, difusão, osmose. Existe um tipo de transporte... Porque você pode pensar assim, tá, o transporte passivo ele ocorre a favor do gradiente de concentração e ele segue as leis da física. Mas e se a célula precisar transportar um cara contra o gradiente de concentração? Porque isso acontece toda hora. Nem sempre o transporte ele vai acontecer de forma natural. Às vezes, precisamos gastar energia para fazer o transporte no sentido contrário, por algum motivo. Algum motivo aconteceu na sua fisiologia e o transporte precisa ir contrário ao que é natural. A gente vai chamar isso de transporte ativo. O transporte ativo ocorre com gasto de energia. E lembra da primeira aula? Qual é a solução energética dos animais? É o ATP. Então, se eu estou dizendo que vai gastar nossa energia, vai gastar o nosso ATP, que é a molécula energética do nosso corpo. Então, você tem aí o gradiente de concentração normal, que seria do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, mas o transporte ativo ele vai para o lado contrário, ele vai contra o gradiente de concentração, do meio menos concentrado para o mais concentrado, e ele vai utilizar energia. E qual é a nossa energia? O ATP. Então ele vai utilizar ATP, é isso que eu estou dizendo aqui. A gente vai ter dois tipos de transporte ativo. O primário usa a energia do ATP e o secundário, daqui a pouco nós vamos ver, na verdade, o secundário. Então, o primário, a exemplo, a gente tem a bomba de sódio e potássio. Ela fica bombeando 3 sódios fora, 2 potássio dentro. 3 sódios fora, 2 potássio dentro. 3 sódios fora, 2 potássio dentro. Nota o seguinte, já tem... O Na é o sódio, tá? Já tem sódio demais do lado de fora. A concentração de sódio do lado de fora está altíssima. Só que mesmo assim ocorre transporte contra o gradiente de concentração. Isso vai gastar ATP. Da mesma forma o potássio, que é o K+. Já tem potássio demais dentro da célula. Mas mesmo assim ocorre mais transporte para dentro. Já está cheio e ainda vem mais. E aí vai gastar ATP. A gente chama isso de bomba de sódio e potássio. É um carreadorzinho que tem ali que está transportando isso contra o gradiente de concentração, gastando energia. E por que é que ela faz isso? A gente vai ver na próxima aula, que é potencial de ação, mas isso aqui é extremamente importante para a célula. Isso é um exemplo de transporte ativo. Geralmente, esses carreadores que fazem o transporte ativo primário, ou seja, usando a energia do ATP, eles vão ser chamados de bombas. Não existe só a bomba de sódio e potássio. A gente vai ver exemplos de bombas. Se eu não me engano, eu coloquei um slide sobre isso. Inclusive, essas imagens são daquele livro ali, tá? Ali embaixo, Fisiologia Humana, do Di Unglab. Esse livro é incrível, recomendo você adquirir se você for da área de nutrição, medicina e tal. Mas, enfim, continuando, vamos ver em detalhes como é que esse carreador funciona. 3 sódios fora, 2 potássio dentro. Esse é o objetivo dele. Então, tá ali o carreadorzinho. E os 3 sódios que estão dentro, eles se ligam ali. Eles têm alta afinidade por aqueles sítios de ligação e eles vão se ligar no carreador. No momento em que eles se ligam, eles desencadeiam uma mudança de conformação, ou seja, na hora que eles se ligam, altera ali as leis das ligações químico-físicas e para que isso aconteça, a gente vai ter o gasto de ATP, o gasto de uma molécula de adenosina trifosfato. Lembra da aula passada, quando você quebra o ATP, você libera energia. Então, o sódio se liga ali, vai ocorrer o gasto de ATP,
esse carreador vai precisar de energia, vai precisar gastar esse ATP, e ele vai mudar de conformação. Beleza. Depois que está ligado ali os 3 sódios, a gente gastou um ATP e o fosfato liberado dessa reação, da quebra do ATP, vai se ligar ali com o carreador. Isso vai fazer com que o carreador se abra para fora e os 3 sódios vão sair. No momento em que os 3 sódios saem e o carreador está aberto para fora, 2 sítios de ligação são criados com alta afinidade pelo potássio. Fica 2 sítios de ligação para o potássio ali. Então, o potássio que está do lado de fora, ele vai se ligar nesses 2 sítios e no momento em que ele se liga, a conformação, as leis químico-físicas desse carreador vão se alterar novamente e elas vão se abrir para fora. Qual foi o resultado disso? 3 sódios fora, 2 potássio dentro. 3 sódios fora, 2 potássio dentro. Mas aí você viu em detalhes como é que funciona esse transporte ativo por carreador. A gente vai chamar de ativo porque ele gastou ali um ATP. Continuando, eu falei para vocês que vão ser chamadas de bombas, esses carreadores que usam transporte ativo. E aí você tem alguns exemplos de bombas no nosso corpo. Então, a gente vai ter também o transporte ativo secundário, que é qual? As coisas, as moléculas, elas não seguem um gradiente de concentração, e eu falei para vocês que esse gradiente, ele não usa energia do ATP, mas ele usa uma energia das leis da física, que é a transformação de energia potencial em cinética. Então, ele usa algum tipo de energia, só não é do ATP. Existem algumas moléculas malandras que conseguem aproveitar essa energia para ir de carona. Então, é porque isso aqui só quem vai entender é quem mora no interior, né? Antes, quando passava as D20, quando ainda existia D20, né? Andando por aí, e você ia lá e pegava carona, pronto, é a mesma coisa. Então, a D20 tá passando e você vai lá e sobe na garupa e aproveita a carona. Basicamente, esse é o transporte ativo secundário. Você tem moléculas passando de acordo com as leis da física, energia potencial sendo transformada em cinética e tal, e algumas vão pegar carona com isso. Então, não ocorre um gasto de ATP direto aqui, é indireto a energia, ela está se aproveitando do movimento de outra coisa. Só que para isso acontecer, precisa ter um gradiente formado. Então agora chegamos no exemplo. A gente tem aí o sódio, lembra que a célula fica criando o gradiente de sódio através da bomba de sódio e potássio, gastando ATP. Então, a gente tem um cotransporte de glicose através do sódio. Lembra que a célula fica jogando sódio do lado de fora, então tem muito sódio do lado de fora. E isso ocorreu com gasto de ATP. Aqui, o que é que a célula vai fazer? Bom, se tem muito sódio do lado de fora, às vezes, quando eu precisar, eu posso pegar um carreador, abrir, e aí o sódio vai passar, porque existe um gradiente de concentração, e quando ele passar, alguém vai pegar carona. Quem é esse alguém? A glicose. Isso é um cotransporte de glicose, que se aproveita do gradiente de sódio que a gente viu sendo formado no slide passado. E como é que isso funciona? Bem, esse carreadorzinho vai ter um sítio de ligação para o sódio, e o sódio vai se ligar ali. Quando ele se liga, ele altera as leis químico-físicas desse carreador, e vai se criar um sítio de ligação para a glicose. A glicose vai se ligar ali e aí ela vai se abrir para dentro, o carreador. Depois que a glicose se liga, ela altera mais uma vez as leis químico-físicas desse carreador. Ele vai se abrir para dentro e tanto ele quanto o sódio vão passar. Isso é um cotransporte de glicose que se aproveita do gradiente de concentração do sódio. E aí você perguntou lá, para que é que serve a bomba de sódio e potássio? Tá aí, uma das utilidades. Você consegue criar gradientes de concentração e fazer alguns movimentos na membrana quando essas coisas passam. Abrindo canais de sódio ou de potássio, eles conseguem levar outras coisas de carona. Mas a função mais importante da bomba de sódio e potássio vai ser na próxima aula, que é o potencial de ação. É um bagulho muito importante, principalmente para quem quer entender essa área de neurobiologia, né, neurociência, enfim. Para estudar esses assuntos aqui é só você pesquisar transporte de membrana. Você pode usar tanto Fisiologia Humana quanto a apostila de Física da UFPB que eu recomendei na primeira aula, ou qualquer livro de biofísica. Às vezes você vai achar esse assunto também em livro-texto de Biologia Celular e Molecular.
Enfim, essa foi a nossa aula sobre transportes pela membrana. Bons estudos e até a próxima!